Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos de aulinha extra, vamos falar sobre as 4 operações. Se você não viu nenhuma aula até agora, volta lá e veja, tá? Na primeira aula eu falei sobre adição, na segunda sobre subtração, na terceira sobre multiplicação e na quarta sobre divisão. Tudo bem? Hoje eu vou fazer um resumão, coisas que são importantes de você lembrar sobre as 4 operações. Vamos começar do começo, que é sempre importante. Vamos falar primeiro sobre a adição e a subtração. Uma coisa muito importante sobre elas duas, né, é que elas são operações inversas. O que isso significa? Significa que se eu pegar algum número e somar um outro número e subtrair esse mesmo outro número, eu volto no primeiro número. Como assim, Johnny? Vamos lá. Exemplo. Se eu pegar o número 4, somar 3 e subtrair 3, eu vou ter, adivinha quanto? 4 mais 3, 7, menos 3, 4. Voltei para o número inicial. Significa que a adição e a subtração são operações inversas. Uma faz uma coisa que a outra desfaz. Se eu fizesse ao contrário, ia dar na mesma. Se liga. 4 menos 3 mais 3. Isso é igual a 4. 4 menos 3 é 1. 1 mais 3 é 4. Então, a subtração tirou 3 e a adição somou 3. E no fim, eu fiquei com o mesmo número. Então, elas são operações inversas. Tá? Para lembrar rapidinho, se eu tiver um número mais o outro igual a alguma coisa, esses números aqui são chamados de parcelas. Parcela. E esse também. Tudo bem? E se eu tiver um número menos o outro, eu vou ter o nosso querido minuendo, o nosso querido subtraindo, e o nosso querido diferença, né? Diferença. Aí faltou a adição, né? Que é o total. Total. Show de bola? Tranquilidade, né? Isso daqui é basicamente, no fim, o que é importante da adição e subtração. Por quê? A outra coisa que é importante é você treinar na sua casa fazer os algoritmos de resolução. Para fazer isso, é só você lembrar. Deixa eu fazer um tópico aqui que chama resolvendo. Sempre que você for resolver uma adição, uma subtração, é importante você lembrar dos algoritmos. Então, se eu for fazer, por exemplo, 40 mais 51, você tem que lembrar, na hora de somar, de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Se tiver centena embaixo de centena. E aí você soma unidade por unidade. Então, 0 mais 1 é 1. 4 mais 5 é 9. Então, o resultado aqui é 91. Quando você for fazer uma subtração, é o mesmo esquema. Se eu for pegar 60 e subtrair 39, por exemplo, eu tenho que lembrar de pegar o 60 e colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E aí fazer a operação por algarismo. 0 menos 9 não dá. Eu vou lá e empresto. Emprestei 1, 6 virou 5. O 0 virou 10. 10 menos 9 é 1. 5 menos 3 é 2. Ou seja, a resposta é 21. O mais importante aqui é você treinar. Johnny, como que eu treino? Pega 2 números aleatórios e tenta fazer. Aí você vai lá na calculadora e vê se acertou. Então é isso. A prática vai levar à perfeição. Então se você quiser treinar em casa, treina fazer, pega 2 números aleatórios, tenta somar fazendo aí na mão, depois vai lá na calculadora e confere e vê se tá certo. Show? Tranquilidade?
Próximas duas operações, a multiplicação e a divisão. Coloquei elas juntas porque elas também são operações inversas. Então, o que uma faz, a outra desfaz. Por exemplo, 4 dividido por 4 vezes 4, isso vai ser 4 vezes 4 é 1, 1 vezes 4 é 4, tá? A mesma coisa se eu fizesse ao contrário, ó. 4 vezes 4, tudo isso dividido por 4, ó. 4 vezes 4 é 16, 16 dividido por 4 é 4. O que uma faz, a outra desfaz. Sem problemas, né? Isso pode parecer meio chato agora, meio nada a ver. Mas, uma hora, isso daí você vai perceber que é importante. Lá, quando a gente for fazer equações, tá? Nesse curso a gente não vai ter, mas se um dia você for fazer equações, você vai perceber quanto isso é importante. Porque dividir por alguma coisa e depois multiplicar por essa mesma coisa é a mesma coisa que multiplicar por 1. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco a importância desse 1, tá? Mas saiba que isso existe. Então, a adição e a subtração são operações inversas e a multiplicação e a divisão são operações inversas. Se eu pegar um número vezes o outro, igual a um terceiro número, eu vou ter fatores, né? Esse aqui é chamado de fator, esse aqui é chamado de fator, e esse daqui é chamado de produto. E se eu tiver alguma coisa dividindo outra, dando resultado, eu vou ter o nosso querido dividendo, o nosso querido divisor e o nosso querido quociente. Tudo bem? Só as nomenclaturas aí para ficar bem pra gente. Lembrando que a multiplicação, você pode usar o ponto, você pode usar o vezes, o ponto, o xizinho, né, para fazer o vezes. Você pode usar o parênteses. Enquanto a divisão você pode usar os dois pontos, você pode usar a divisão em si, você pode usar uma barra, você pode usar a fração, enfim. Existem várias nomenclaturas para você usar isso daí, né? Não precisa ser só o pontinho. A partir de agora, tenta usar o pontinho, tá? Porque é o que a gente mais usa. Para a gente resolver isso daí, vai ser o mesmo esquema da adição e da subtração. Você tem que pegar dois números aleatórios e tentar multiplicar ou tentar dividir. Aí você tenta, joga na calculadora, vê se dá certo. Tudo bem? E quanto mais você fizer, mais rápido você vai absorver isso. Vamos fazer uns exemplinhos aqui só para vocês lembrarem como faz isso na mão. Por exemplo, 40 vezes 13. Então, vamos lá. 40 vezes 13. Então vamos lá. Primeiro a gente faz usando a unidade. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 4 é 12. Mais 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 4 é 4. Somando 0. 2 mais 0 é 2. E 1 mais 4 é 6. 620. Tudo bem? E se a gente for dividir alguma coisa, o algarismo é o seguinte. 51, por exemplo, dividido por 3. Então vamos lá. 51 faz uma chavinha dividido por 3. Como 3 é um número só, pega o primeiro número. Qual número multiplicado a 3 dá alguma coisa próxima a 5? 1. 3 vezes 1 é 3. Coloco o 3 aqui, subtrai. E sobra 2, né? Não tem nenhum número que próximo dá 2. Então 1 desce, fica 21. Que número próximo, vezes o 3 dá próximo ao 21? 7. 7 vezes 3 é 21. Na hora que eu subtrair isso, vai ser resto zero. Significa que 51 dividido por 3 é 17. Tranquilidade? O mesmo esquema, tá? Tenta dividir aí, joga na calculadora.
A divisão vai ter uma coisa muito louca, que é o seguinte. Quando você jogar uma divisão que não é divisível na calculadora, vai dar um número decimal, tá? Mas não se atenha a isso. Se o começo, se a parte inteira do número decimal foi a parte inteira da sua divisão, é porque tá certo. Quando você dividir alguma coisa por alguma coisa que não é divisível, você vai ter um resto. Em vez de ser 0, o resto vai ser um número. Não tem problema, tá? Então, treine em casa, que isso vai fazer você se levar à perfeição. Show? Elementos neutros. A gente precisa lembrar lá das propriedades de todas as operações. E lembrar quem é o elemento neutro, tá? O elemento neutro, o nome já diz, ele é neutro, ele não faz nada. Ele é o elemento que ao somar alguma coisa, ou subtrair alguma coisa, ou multiplicar alguma coisa, não vai acontecer nada, tá? E os elementos neutros da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão são elementos diferentes. O da adição e da subtração, o zero é o elemento neutro. Ó, 5 mais 0 é igual a 5, é neutro, não fez nada. 5 menos 0 também é 5, é neutro, não fez nada. Agora, na multiplicação e na divisão, o elemento neutro é 1. Olha só, 5 vezes 1 é 5. E 5 dividido por 1 é 5. Tá? Então, não erra isso, hein? Lembra que o elemento neutro da adição e da subtração é 0. E da multiplicação e da divisão é 1. Ou seja, o elemento neutro é aquele que não muda nada. O fato dele existir ou não existir não vai mudar nada. Tudo bem? E aqui que está uma coisa importante. Porque nem sempre está multiplicando por 1. Você pode, por exemplo, pegar o 5 e multiplicar por 12 sobre 12. Tá? Você pode fazer isso, porque o 12 sobre 12 não é 1. Não é um elemento neutro. Então, ao invés de poder multiplicar o 5 por 1, você está multiplicando o 5 12 sobre 12. E isso vai fazer ser mais fácil lá nas equações, tá? Então, pensa que esse 1 na multiplicação, ele não é um 1 qualquer. Ele é um 1. Qualquer número sobre ele mesmo é 1. Isso é muito importante, tá? Você vai perceber quando a gente chegar lá em equações o porquê isso é tão importante assim. Tudo bem? Show de bola? Por último, mais ou menos importante, a gente precisa lembrar da comutatividade, também é uma propriedade, tá? A adição, ela é comutativa. Se eu pegar o 5 mais 3, por exemplo, é a mesma coisa que fazer 3 mais 5. 5 mais 3 é 8 e 3 mais 5 é 8. Agora, a subtração não é comutativa. Se eu pegar o 5 menos 3, é diferente de fazer... 5 menos 2 eu coloquei, né? Do que fazer 2 menos 5. 5 menos 2 é 3. 2 menos 5 é menos 3. São números diferentes. A multiplicação é comutativa. 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 é 6. E a divisão não é. 8 dividido por 4 é diferente de 4 dividido por 8. 8 dividido por 4 é 2. 4 dividido por 8 é meio. Tá? E isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque então você não pode ficar mudando as letras de lugar sem trocar a operação. Tá? Você só pode fazer isso com a adição e com a multiplicação. Se você tiver uma subtração, uma divisão, você não pode ficar brincando com as letras dessa forma. Você vai ter que estudar o sinal e fazer com mais calma. E isso, mais uma vez, a gente vai ver melhor quando vocês forem ver equações, porque aí todas as propriedades vão ser de fato aplicadas. É por isso que eu estou falando aqui agora, para vocês internalizarem isso e quando chegar lá em equações falar, então é isso que ele quis dizer. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para alguém e eu vejo vocês na próxima. Falou!